Graças e paz, igreja, amém? Glória a Deus por isso. Nessa manhã fria, né? Vamos alinhar os ponteiros, senão a gente desobedece. E desobediência não agrada a Deus, né, irmão? Seja ela do tamanho que for, pequenininha ou grandona, né? Então vamos lá. Aleluia. Espero que todos estejam bem, preparados nesta manhã fria para ouvir a palavra. Olha, é o Cristo ali, é? Ei, Cristo, Deus é bom, irmão. Eita, aleluia, hein? Eita, fiquei feliz, ó. Oh, Deus é bom. Vocês não conhecem Cris, né? Cris vem aqui jogar bola de quinta-feira. É isso aí. Vou falar para os irmãos aliviar no gol, você vai fazer até gol quinta-feira, viu, Cris? Meu coração se alegrou muito, viu? Fala para ele chegar mais leve no você, viu? Irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui nessa manhã, falando da palavra de Deus, e isso é uma grande alegria e uma grande dor ao mesmo tempo no nosso coração, porque pregar as verdades do Senhor são verdades que doem mesmo, né? E o nosso coração ele foi marcado por isso, então assim, é uma grande alegria mesmo que você possa junto comigo hoje aqui refletir, compartilharmos juntos mesmo das virtudes desse nosso Deus. Há virtudes nesta manhã para mim e para você, que sejamos inundados pela graça do nosso Deus nessa manhã, que as virtudes do Senhor assim, cheguem mesmo assim nas camadas mais profundas do nosso coração, da nossa alma, amém? Eu já vou pedindo assim perdão, porque eu geralmente quando prego, eu sempre uso um texto, e tento pregar ele no seu contexto de origem, e tento fazer isso assim com precisão, apesar de não ter habilidades muito sim para isso. Tem um povo aí pregador que entende muito disso, mas hoje, meus irmãos, eu vou usar de um texto para falar de um assunto, e que talvez esse assunto assim, incomode um pouco você, talvez esse mesmo assunto traga assim alívio para você. E então tem um pouco de paciência comigo. E outra coisa também, eu estou usando aparelhos eletrônicos agora, que em casa está ficando lotado de papel de pregação, e a gente então tem que diminuir isso daí. Somos pregadores sustentáveis, só que eu sou ruim para tecnologia, então vamos lá. Irmãos, eu queria hoje falar, na verdade, sobre uma palavra, uma palavrinha mesmo, que os seres humanos têm muita dificuldade com ela, assim, muita dificuldade em conviver com ela, muita dificuldade em viver com essa palavra, assim. Alguns de nós temos dificuldade em ouvir essa palavra, assim. Quando a gente ouve essa palavra, a gente fica esquisito. Outros, assim, têm dificuldades em falar essa palavra e sofrem muito com isso também, né? Outros já não, outros falam facilmente essa palavrinha, que eu estou assim criando um mistério para ver se você começa a descobrir que palavrinha é essa que eu estou mencionando aqui. Outros têm assim uma facilidade, às vezes até desembestada, assim, uma facilidade exagerada de falar essa palavra, assim. Simplesmente fala, sai, de repente foi, assim. Porém, tem gente que não consegue conviver caso alguém fale essa palavra para essa pessoa. Irmãos, tem amizade que acaba por causa disso, viu? Acaba, assim, por conta disso. Relacionamentos são desfeitos quando o parceiro ou a parceira começa assim a falar essas palavras. De repente, ele começa a falar essa palavra, e aí relacionamentos acabam por conta disso. Vocês já descobriram que palavra é essa, irmãos? Não? Não descobriram, não? Que palavrinha é essa que os seres humanos têm uma dificuldade imensa de conviver? Eu digo, é não. É uma palavrinha mesmo, não. Ser humano tem uma dificuldade terrível para conviver com essa palavrinha, não. Para falar essa palavra de forma exagerada, para ouvir essa palavra e para não conseguir, ou por não conseguir falar essa palavra. Então talvez o seu interior seja mexido aí, você comece a lembrar de algumas histórias, de alguns personagens. Se for alguns trem tristes, começa a chorar, irmão. Tem intercessor aqui que vai te consolar em oração. Fique tranquilo com isso. Se você está sendo liberto disso, comece a glorificar a Deus e dar glória, aleluia, e daí rir e correr pela igreja, está tudo certo, meu irmão. Fique em paz, porque isso aqui é um momento compartilhado da palavra de Deus. Amém? Você já experimentou, irmãos, falar um não para quem é controlador? Tem que ter coragem, hein? Ou está endoidecido da cabeça mesmo. Você chegar para o controlador e falar, não é assim. É ou não é?
Você já experimentou falar não para pessoas perfeccionistas? Hã? Tem que ter muita ousadia, ou tá doido da cabeça. Das duas, uma para você chegar e falar, é ou não é? Irmão, caso você seja perfeccionista, comece a trabalhar nisso daí, viu? Quando a gente pergunta, geralmente isso tem entrevistas de RH, essas coisas todas, fala assim, fala aí um defeito seu, para nós da empresa descobrimos, assim, como vamos trabalhar com você. Você fala assim, o meu defeito é que eu sou perfeccionista, é ou não é? Terrível, irmão. Perfeccionismo quer dizer que a gente tem o controle total de todas as coisas e aquilo só vai funcionar se a minha mão tiver naquilo lá. Aquilo só vai ser bom se tiver o meu dedinho naquilo lá. Então, cuidado, irmão. Se você é assim, cuidado, viu? A gente precisa tomar cuidado com isso. Irmãos, nós vivemos numa geração em que crianças não aceitam não como resposta, é ou não é? Diante daquilo que elas querem naquela hora, naquele momento, é ou não é? As nossas crianças, assim, elas não sabem lidar com não, as crianças de hoje em dia. Tipo, não pode, não faça, ou isso não é bom para você. Mas as crianças hoje, elas são evoluídas, irmãos, é ou não é? As crianças da minha época, quando eu era criança, a gente jamais, eu nunca na minha vida ousei questionar meu pai, o porquê que ele estava falando não. O couro comia, irmãos. Verbalmente, às vezes fisicamente, o couro comia. E se eu tentasse manipular o negócio e falar assim, vou falar é para minha mãe, né? O pai deu não, vou falar para minha mãe, e era não também, e ela aí contava para meu pai, então era não duplo. Vocês já entenderam, né? Mas as crianças de hoje não, irmãos. Elas estão evoluídas, elas desenvolveram uma capacidade grande de questionamentos. E amém por isso. Mas o pai, ele tem a obrigação, muitas vezes, de explicar o porquê do não, não é? E tem que explicar mesmo. E a criança tem que ser convencida daquilo. Porque se ela não for convencida daquilo, ele tem que rebolar para conseguir explicar de novo. E se ela não aceitar, sabe o que ela vai fazer? Vai fazer o trem. E agora com a tua validade, porque você não fez nada. É ou não é, irmãos? Mas isso não com as nossas crianças daqui. As nossas crianças daqui é tudo bem. As crianças do outro lado, das igrejas por aí, aqui está tudo lindo. Né, Santista? Aleluia. Criança santista é uma benção, né, irmãos? Porque faz tempo que o santo está ruim da perna, né, irmão? É sinal de amor mesmo, viu? É herança de vô isso aí, né? Só pode. É herança de vô. Irmãos, adolescentes não se recuperam facilmente quando recebem um não da possível amada. Adolescentes não se recuperam facilmente quando recebem um não do possível amado. O trem não recupera mais não, viu? É duro. Quantos casos, irmãos, de feminicídio nós temos visto por aí? E eu não estou aqui para falar sobre, sei lá, questões sociais e ideológicas. Nem estou falando qual que é o motivo e tal, e não estou. Mas o que eu quero dizer ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, só porque é uma das partes disse, não quero mais. E sei lá qual é o motivo. Eu fico me perguntando qual o limite do sim para as nossas relações e as nossas conversas. Eu fico me perguntando qual o limite do não. Você sabe a resposta, irmão? Eu também não sei. Eu também não sei qual que é o limite. Mas eu sei que a Bíblia narra para nós que seja o nosso falar sim, sim ou não, não. Temos duas escolhas nessa. Que seja o nosso falar sim, sim ou não. Eu faço uma pergunta, todo sim é positivo? E todo não é negativo? Mas a nossa cultura está muito atrelada a isso, né? Se é assim, então é porque você está dando você está avaliando, você está concordando. E se é não, é porque você está castigando, repreendendo. É ou não é, irmãos? Eu fico pensando assim, e quando o não vem de Deus?
do certo e errado, viu, irmãos? Não do certo e errado, viu? Porque nem tudo que é errado é pecado, viu? Borracha com X é pecado. Oh, Deus. Irmãos, a questão aqui, sabe qual que é? O homem, ele não foi criado com conhecimento intuitivo. O homem não fareja perigo, irmão. O homem não vive farejando as coisas, o homem não vive com esse, o homem não foi criado com esse conhecimento intuitivo, para o bem e para o mal. O homem, ele foi orientado, o homem, ele seguia orientações, e Deus disse: coma livremente de tudo que tem aqui, só não coma disso, porque certamente vai morrer. O homem sempre viveu sob orientação. Nós não vivemos por instintos, nós vivemos por orientação, e Deus vai te dizer não, muitas vezes. Mas grave isso no seu coração: o não de Deus tem propósitos. O não de Deus tem propósitos. Sempre vem lembrar assim no seu coração, na sua alma, da parte B de Romanos 12:2, que diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus diz não para você, Ele está dentro daquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando Deus diz sim para você, está dentro daquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando Deus diz espera, está dentro daquilo que é bom, perfeito e agradável. Precisamos entender que Deus vai dizer não para mim e para você. Precisamos entender, irmãos, que tem relacionamento que não vai vingar. E não é porque a pessoa é, sei lá, é porque não é não. Precisamos entender que tem situações, tem empregos, propostas boas na mesa, e você não vai conseguir dizer sim, porque Deus diz não, e não adianta insistir. Trazendo para a nossa linguagem assim informal, com todo respeito, meu irmão, tu vai quebrar a cara. Oh, glória a Deus. Irmãos, tem doença que não é para a morte, porque Deus diz não, Ele quer vida. E tem doença que é para a morte, mas o Senhor quer que essa pessoa viva, então não vai morrer, vai viver, porque Ele diz não para a morte. Mesmo que essa doença seja para a morte, é assim que a gente tem que entender os nãos de Deus na nossa vida. E eu vou começar então aqui com o exemplo de Moisés, o líder libertador do povo de Israel. Aquele homem que Deus escolheu do meio da sarça ardente, o fogo pegava, não consumia. Deus chama Moisés do meio do fogo e fala: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Esse homem que é uma tipificação de Cristo, ali no que tange as leis, ali no que tange a serpente levantada na haste para curar o tumor do povo, por rebeldia, por rebelião. Esse homem que a Bíblia narra que o Senhor falava com ele face a face. Esse homem é citado na galeria lá de Hebreus dos heróis da fé, irmãos. Deus se revelou de forma terrível em glória para esse homem. O monte fumegava, o Sinai tremia, saía fogo e fumaça e relâmpago e trovão, e o povo temia. O povo olhava e falava: fala você, Moisés, com este povo, fala você, Moisés, com este Deus, porque nós temos medo. E Moisés falava com esse Deus face a face. Mas em Deuteronômio, irmãos, abre aí comigo, 32, do 51 ao 52, Deuteronômio 32, 51, 52 diz assim, eu vou ler um pouquinho antes aqui, vou ler até do 48. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba ao monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte, e será reunido aos seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor, e foi reunido aos seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha aliança, minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Não honraram minha santidade para os israelitas, por isso você verá a terra de longe, mas não entrará nela, na terra que dou ao povo de Israel. Misericórdia, irmãos. O não de Deus veio aqui para Moisés por conta de uma desobediência.
Irmãos, desobediência é desobediência, mas desobediência que fere a santidade de Deus, que fere a fé de Deus, a aliança de Deus. Irmão, você parou para analisar agora, talvez quantos nãos a gente recebeu, porque foi exatamente isso que a gente fez. Porque Deus deu uma ordem para nós, fale a rocha, e a gente cheio de raiva, de ira, de vontade, cheio de eu, a gente vai e fere. Olha, veja a terra, mas você não entrará nela. Qual que é a lição aqui, irmãos? Desse primeiro exemplo, que é a mesma do segundo exemplo que eu vou dar agora. Alguns não chegará para nós, por conta da consequência das nossas ações, por conta das consequências das nossas reações. Eu passo então a falar de Davi, um moço franzino, tirado de trás das malhadas, o menor da casa de seu pai, o que nem era guerreiro, ele cuidava do pasto, cuidava de ovelha. É ungido rei por Samuel, mas ainda não tinha sido rei. E de repente tem uma guerra, sabemos da guerra, do gigante Golias, dos filisteus, zombadores do povo de Israel. E os soldados guerreiros estavam lá, suportando aquela zombaria toda, com medo, sem fazer nada. O pai de Davi fala para Davi: Davi, vai lá ver seus irmãos, leve pão, leve queijo, e traga boas notícias, traga notícias de lá, mas leve pão e leve queijo. Esse homenzinho franzino, jovenzinho franzino, foi lá levar pão e levar queijo. Quando ele vê que Golias e o exército inimigo zombava do Senhor Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, meu Deus do céu. Meu irmão, esse homem não pensou duas vezes e foi para cima. Tentaram vestir uma armadura de guerreiro nele, não coube. Não coube. Pelo menos não aquela. Davi, irmãos, foi levantado rei em Judá. Davi conquista terras, poder. Davi conquista o povo. Davi se torna rei em toda Israel. Davi foi o homem que trouxe a Arca da Aliança de volta para Israel. A Arca da Aliança tinha sido perdida pelos povos. Mas Davi trouxe, e o que quer dizer essa Arca da Aliança? É o símbolo da presença e do juízo de Deus, e Davi trouxe esse símbolo da presença e do juízo de Deus de novo para Israel. Esse homem foi conhecido por ser aquele que era segundo o coração de Deus. E por que ele era assim? Porque ele possuía uma capacidade incrível de arrependimento, irmãos, uma capacidade incomparável de arrependimento. Quando o Senhor falava com aquele homem, ele entendia aquela questão, e ele se arrependia verdadeiramente, e aquilo ele não cometia mais. Mas um belo dia o Senhor Deus olha para este homem e diz: não, você não vai construir nenhum templo em homenagem a mim. Davi, a espada jamais se apartará da sua casa. Você foi homem sanguinário. Não, Davi. Essa é a lição, irmão, desses dois primeiros exemplos, que são um só. Ações que cometemos em nossas vidas, das quais Deus intervém e nos diz não. Mas o não de Deus, ele tem propósito. Então, o não de Deus, ele não funciona como apenas um ato de repreensão, mas como um sinal da graça, um sinal de cuidado. É mais ou menos Deus dizendo assim para mim e para você nesta manhã: não queira se beneficiar com algo divino, com os seus comportamentos carnais, com as suas intenções carnais. Não queira se beneficiar com isso, eu vou dizer não mesmo. Por isso, Provérbios 16:1, a gente leu aqui, que o coração do ser humano pode até fazer plano sim, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. A resposta certa para mim e para você, irmãos, muitas vezes vai ser não. Não. Nós temos a capacidade, irmãos, de definir prioridades, nós temos a capacidade de definirmos, fazermos planos, irmãos. E Provérbios está dizendo: todos os caminhos são puros aos nossos próprios olhos, mas Deus sonda o espírito, o Senhor avalia o espírito. A gente aqui, irmãos, nós aliviamos as nossas consciências agitadas, irmãos, com promessas de fazer o que dizemos que é importante fazermos.
Mas Deus conhece os verdadeiros motivos, irmãos, os verdadeiros motivos. A gente não vê como Deus vê, a gente vê o que é alheio, a gente vê o que é externo, a gente vê a partir de valores contábeis, a gente vê aquilo que é visível, a gente vê a partir de títulos, a gente vê a partir de realizações, a gente vê a partir de credenciais, a gente vê a partir de influência, mas Deus sonda o nosso espírito. A avaliação de Deus, ela é muito mais profunda que a nossa, é como uma broca de construção, ela vai no íntimo. Não tem manipulação na avaliação de Deus, é sim ou é não. E é assim que Ele ensina a nós, irmãos. A avaliação de Deus é cirúrgica. Olha eu me perdendo com o tablet. Vai orando aí, irmão, que nem tudo está aqui dentro ainda, decorado assim. Amém, amém. Então concluo, Deus ele conhece os nossos verdadeiros motivos. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre assim. Deus ele vai explicar os porquês assim. Aqui ficou claro. Quando a gente lê lá o resumo em Crônicas, a gente vai ver o próprio Davi falando assim: irmãos, vamos levantar aqui as ofertas para o templo, eu vou dar minha oferta pessoal para o templo, vamos construir, mas eu mesmo sou proibido de construir isso. Deus disse não para mim, porque eu sou homem sanguinário. Tá? Mas nem sempre Deus vai explicar os porquês, nós vamos entender isso. Agora a gente passa para o segundo exemplo. O segundo exemplo é Paulo. Paulo, irmãos, precisou aprender a viver com os nãos de Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo precisou aprender a conviver com os nãos de Deus. A declaração que este homem faz aqui, fez, é de quem aprendeu a viver com os nãos da vida e os nãos de Deus. E Paulo, ele escreve então, digo isto não porque esteja eu necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei muito bem o que é passar necessidade, e eu sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de passar fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E então ele brada: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, este homem aprendeu com os nãos de Deus. Este homem aprendeu a conviver com os nãos da vida. Esse apóstolo, irmãos, ele é o maior do Novo Testamento. Se eu não estiver errado, são acho 14 livros que este homem escreve dos 27 que tem no Novo Testamento. Mas Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 7 a 9, ele diz assim: ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões eu supliquei ao Senhor que o removesse, mas Ele disse: minha graça é tudo que você precisa. Ou nas versões mais conhecidas, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de mergulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso eu aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Perceba que a resposta não de Deus, ela não veio assim como um não explícito, mas ela veio como uma forma de consolo. Ei, meu filho Paulo, a minha graça te basta.
Ei, meu filho Paulo, eu não vou tirar o espinho, não está escrito isso. Ei, meu filho Paulo, não vou tirar o espinho, mas a minha graça te basta. E algo, irmãos, que me intriga muito nesse texto, e eu sou assim apaixonado por essa parte desse texto, sabe o que é? Quando você pega, tem algumas versões de Bíblia que coloca assim, quando Jesus fala, ela fica toda em vermelho. Fica toda em vermelho. Então, no Antigo Testamento, Novo Testamento, nos evangelhos, está lá um monte de coisa vermelha, porque é Jesus falando. Mas, irmão, você percebe que aqui nas cartas de Paulo, ele está falando também. Mas ele me disse, olha isso aqui, irmão. Você está entendendo nada não, né? Nós vamos ter que continuar o culto. Vocês vão ficar sem tomar café, passa ali, compra, leva para casa, mas nós vamos continuar o culto, até entender. Ele disse, minha graça te basta. É a graça de Deus, é a graça de Jesus o Filho, é a graça do Senhor Espírito Santo, que envolve os seres humanos desde a sua criação. É a graça que libertou o povo, é a graça que andou por 40 anos no deserto, é a graça que andou com esse povo por 480 anos sendo escravizados, é a graça que envolve eu e você, é a graça que cuida do seu filho no ventre, é a graça que faz você gerar, é a graça de Deus que te impulsiona, é a graça de Deus que te faz ser um diretor de empresa, é a graça de Deus que faz você aguentar a educação do país, que está uma lástima, é a graça de Deus que faz você estar aqui, é a graça de Deus que faz você viver. E Paulo está ouvindo de Jesus Cristo, ei meu filho, minha graça te basta, e o meu poder se aprimora, é na tua fraqueza, o meu poder, ele não é suficiente nos teus títulos, nos teus diplomas, na tua conta bancária, nas tuas aplicações. O meu poder, ele é válido na sua fraqueza. Ei, xarabandaragacê. Os não de Deus te forja, meu irmão. Para de ficar bicudinho com não. Xereguedere mandarava. Meu irmão, deixa eu explicar aqui, né? Hoje a gente tem internet, depois o povo fica fazendo corte, achando que a gente está brigando. Nós estamos no amor aqui, viu, meu irmão? Viu? Mas grave isso, senão depois o povo pega e fica jogando lá, enchendo as coisas, né? Não de Deus te forja. O não de Deus aqui forjou Paulo. O não de Deus forja a minha vida, é a sua. Ele não te diz não porque é ruim, ele te diz não porque te ama. Quantas vezes insistimos em situações, irmãos, que não agrada a Deus. Mas aí, a gente... Só um minuto. Mas aí a gente já foi longe demais com a nossa insistência. E aí parece que o retorno vai ficando longe. E a gente vai ficando constrangido de recalcular, pegar um retorno e voltar. Até onde Deus disse não para nós. A questão é essa, irmãos. Entendendo os não de Deus. E o que a gente vai fazer com isso? Sabe o que as pessoas têm feito com os não de Deus? Elas têm desistido. Elas têm abandonado a fé. Elas têm se entregado aos seus vícios. Quantos casais, irmãos, recebem um não silencioso da parte de Deus quanto a uma gestação? Quantos casais? Eu sou um. Não vem. Quantos casais pegam todos os recursos, faz tudo que a ciência promete e cumpre muitas vezes, mas Deus simplesmente diz não. Os propósitos de Deus são doces, irmãos. A gente precisa aprender com os propósitos dos nãos de Deus. Irmão, deixa eu contar uma história aqui. Ah, Deus. Quem aqui já recebeu o não dos cartões de crédito, hein? Hoje a gente recebe não, que a gente é teimoso, né? Porque hoje tem app, né?
Você abre o app e vê se tem saldo. Antigamente não tinha. Você tinha que ir controlando. Não tinha app no celular. Vinha a fatura, ou você andava a fatura no bolso para saber, fazendo continha, usei isso, para ver se é, não é. Certa vez, Camila e eu, gente, a gente tem uns períodos doidos assim. E Camila assim, nego, a gente precisa fazer mercado. Eu falei, deu ruim. Ela falou, mas vamos fazer o seguinte, pobre é terrível. Vamos amanhã porque vira o cartão. Um cartão sem app, entendeu, gente? E a gente falou, vamos no mercado, assim a gente já compra para 2 meses já. Já está lá o crédito, a gente compra para 2 meses. Nisso a gente vai ser feliz aqui em casa e tal. Vamos no mercado. Enchemos carrinho, irmão, na alegria só. E a moça passando. E o valor lá. E a Camila já aqui, ó. Devia já estar ali clamando o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola, e tal, e eu aqui, firme, né? E passando, e clamando. Eita, Deus, o Senhor é bom, o Senhor envia a provisão. Vocês já sabem do final, né? Passa, cartão. Ih, moço, deu recusado. Não é possível. Às vezes é problema de leitura magnética. Passa de novo, vamos lá. E a fila já atrás, assim, né? Não tem, quer ficar indo, isso aqui, né? E a gente aqui. Nisso, irmãos, a Camila já não estava mais do meu lado. Tentou mais uma, mais duas lá, não deu. Falei, moça, é o seguinte, não deu porque não deu mesmo. A gente já sabe da resposta, né? E o que eu vou fazer com essa compra agora? Eu falei, chama o rapaz do repositor. Deus abençoe, vamos na paz do Senhor. E saiu eu e Camila de lá. Irmão, só para quebrar um pouquinho disso, eu contei essa história. Mas para finalizar, irmãos, já deu nosso horário, né? Para finalizarmos, o que dizer de Jesus? O que dizer de Jesus? Faz aqui para mim. O que dizer de Jesus em profunda agonia? Lucas relata dessa forma, entendo porque Lucas ele era conhecido por ser o médico de homens e de almas, né? Então Lucas ele relata ali a crucificação. Mas você estava aí? Perdão, meu irmão, não tinha visto não. Eu procurei e não achei, perdão, viu? Faz um bem bonito, mãe, assim, para ministra comigo aqui, irmão, vai aí. E Lucas então relata que Jesus ali no Getsemane ali, ele chega a suar gotas de sangue. As glândulas sudoríparas, essa aqui mais superficiais, elas quando o ser humano ele entra em total situação de estresse, é o nível mais profundo de estresse que um corpo suporta. Essas glândulas elas são capazes de suar sangue. E foi isso que aconteceu com Jesus. Então, o que dizer de Jesus em profunda agonia, dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Camila que falou da entrega do Pai, de João 3,16, aqui na hora do dízimo, aqui, falou da entrega. O que é o Pai entregando teu único filho? E o teu único filho dizendo, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Mas que não seja feita minha vontade, meu Pai. A Bíblia não diz que Deus disse não. Mas a Bíblia diz que Jesus, o Filho, confiou. E a gente já aprendeu isso, né, irmãos? O cálice de Jesus não era cruz, viu? Ele nunca teve medo da cruz. O cálice de Jesus nunca foi deixar esse mundo porque ele viu que era tão bom estar aqui. Não, nunca foi isso. O cálice de Jesus foi a separação daquele do qual ele nunca foi separado, que era Deus Pai. E ele sabia que a morte iria o separar naquele momento. Os não de Deus têm propósito. Os nãos de Deus no jardim lá do Éden, como a gente falou aqui, o primeiro não da história.
ele não era para a morte, irmãos, ele era para a vida. Tem não para mim e para você que é para a vida, meu irmão. Os não de Moisés, o não de Davi, ele era um não que era fruto da graça, que é fruto da piedade, que é fruto da misericórdia. Oh Cristo, oh Cristo. Os nãos dos homens, irmãos, eles nem sempre vão produzir bons frutos. Agora os não de Deus, esse sim, sempre vai produzir bom fruto na minha e na sua vida. Sempre vai produzir bom fruto, mesmo que pareça doer, e mesmo que doa de verdade, e mesmo que nem remédio dê conta, irmão, não importa, é passageira essa vida que Deus deu para nós, comparada à eternidade. Vamos orar, irmãos, vamos orar, se você quiser ficar em pé, irmãos, para dar essa aquecida de novo, a gente vai orar, para que o Senhor encontre o nosso coração e console a gente, quando Ele diz sim, né? E que Ele console a gente quando Ele fala não. Não, minha filha, não, meu filho. Que o Senhor nos console nesta manhã, com os seus nãos, com os seus sims, e que a gente tenha uma vida assim irrepreensível nessa terra, desfazendo assim os nossos bicos, nossa cara amarrada quando a gente recebe não. Às vezes quem está te dando um não é um irmão, é um parente, mas às vezes, meu irmão, por detrás dessa história toda, é o próprio Deus usando, e Ele usa quem Ele quer. Senhor nosso Deus Pai, está aqui os teus filhos e filhas, os teus amados nesta manhã, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, assim como nos encontrou nesta manhã, dizendo para nós de um jeito tão amoroso, o não nem sempre é negativo, o não nem sempre é repreensão, o não é fruto da graça, o não é fruto de misericórdia, o não é para que você viva e viva eternamente. Senhor Deus e Pai, encontre os corações dos pais que têm amolecido em educar os filhos, quando tem medo de dizer não, porque aquilo não é bom para ele naquele momento. Senhor, encontre os corações dos filhos, destape os ouvidos, para que eles possam ter doçura ao ouvir o não de um pai, o não de uma avó, o não de um familiar, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Senhor, viver nessa terra de forma irrepreensível, e o sujeito que vive assim, é aquele que sabe estar contente em toda e qualquer circunstância, quer seja em abundância, quer seja passando fome. Oh Senhor, que os nãos da vida que o Senhor tem derramado pelas pessoas, pelos irmãos, pela criação, Pai, que esses nãos da vida possa forjar o meu interior e o interior desta comunidade, daqueles que estão nos assistindo agora e daqueles que um dia vão assistir amanhã, em nome de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nós confiamos que o Senhor conquistou tudo naquela cruz, e que o Senhor ressuscitou dentre os mortos pelo Espírito do próprio Deus, e em Ti nós somos mais que vencedores, somos libertos em nome de Jesus, e que o não que o Senhor der a nós, Pai, ele não seja para a morte, e sim seja para a vida. Guarda o Teu povo, Pai, livra o Teu povo de todo mal, Pai, em nome de Jesus. Liberta o Teu povo que sofre, liberta o Teu povo que recebeu um não na vida, desde criança, e até hoje tem uma vida comprometida, corrompida, sem ânimo, sem vigor, Pai, porque recebeste um não. Quebra, Senhor, o coração dos perfeccionistas, que não sabem receber não. Quebra, Senhor, o coração dos soberbos e orgulhosos, que não sabem receber não. Em nome de Jesus, o Senhor fez uma humanidade pura, santa, imaculada em Ti, ó Cristo amado, e que assim possamos viver neste dia em novidade de vida. Tu és o Cristo, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça
de Jesus o Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que estão aqui presentes, com todos que nos assistem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu amado irmão.